A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou bem direto ao assunto, porque esse assunto aqui, ele causa um certo desconforto, principalmente com quem se identificar. Hoje eu vou falar de algo que talvez ninguém teve a coragem de te falar. Mas eu vou falar porque isso aconteceu comigo. Então, eu vejo isso acontecendo diariamente e fica até de alerta, né? Alerta para quem não está separado e para quem já separou também de alerta nesse processo da restauração do casamento. Muitos casamentos, por incrível que pareça, eles não acabam por falta de amor. O amor, ele não acaba de um dia para o outro, né? Acordei amando, né? Dormi amando, acordei sem amor. Não. Muitos acabaram porque a esposa ou o esposo, eles deixaram os seus papéis. A esposa, ela deixou de ser esposa para virar mãe, mãe do marido. E quando isso acontece, a dinâmica muda. Muda porque Deus fez o homem e a mulher com seus papéis definidos. Então, quando a esposa, em específico, porque eu vejo isso acontecendo muito com as mulheres, tá? Quando a esposa, ela deixa de ser a esposa para ser mãe, a admiração morre, o desejo esfria, a conexão, ela vai pro ralo. E sabe por quê? Porque o papel de esposa não é o mesmo papel de mãe. A pessoa começa a namorar, ela é de um jeito, quando casa se transforma, ela vira mãe. Ela quer dar lição de moral, ela quer dizer como tem que ser feito, as coisas têm que ser do jeito dela. Daí o homem que saiu da casa da mãe, vou sair para ter minha liberdade, a minha casa, ele não tem, né? Ele está numa segunda mãe e pior, porque é uma segunda mãe chata. Chata. As mulheres, elas ficam chatas. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 33, está escrito assim: o marido ame a esposa e a esposa respeite o marido. Então, presta atenção. Nesse versículo, ele não diz que a esposa deve criar o marido. Ela deve mandar no marido. Ela deve corrigir o marido. Não. Não diz aqui que deve corrigir o marido como se fosse um filho. Não diz que deve controlá-lo. Fala de respeito. Respeito não é superioridade, é honra. É honrar aquele que também te respeita, né? O dever do marido é amar a esposa. E, em contrapartida, a mulher, ela deve respeito ao seu marido. O erro muito invisível que acontece, e eu falo porque aconteceu comigo, tá? Quando eu menos percebi, eu estava sendo a mãe do meu esposo. Porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito, né? Eu queria mandar na situação, eu queria que a casa fosse do meu jeito, eu queria que o carro fosse do meu jeito, eu queria que o trabalho fosse do meu jeito, eu queria que a roupa dele fosse do meu jeito, o cabelo dele fosse do meu jeito. Automaticamente, o meu marido, ele era uma versão do que eu dizia para ele ser, né? Então, eu mandava em tudo. Então, muitas mulheres, elas sem perceber, começam a mandar em tudo, corrigir tudo, criticar tudo, decidir tudo, tratar como incapaz, né? E com boas intenções, eu não tô dizendo que isso é pro mal, eu sempre falar pro meu marido, não, eu tô fazendo isso pro seu bem, né? Com essa roupa aqui, esse estilo você vai ficar melhor, a gente pode sim sugerir, mas eu impunha, tanto é que quando eu comecei a namorar com ele, eu não gostava muito do jeito dele se vestir, sendo que eu me apaixonei por ele dessa forma, mas eu fui no shopping e comprei um monte de roupa pra ele, dei 2 sacolas de roupa pra ele, porque ele tinha pouca roupa também, mas já comprei do meu jeito, do que eu gostava. E às vezes isso daí vira um padrão, né? Quando você se coloca como quem sabe tudo, a outra pessoa não sabe nada. Ela se sente totalmente diminuída. E quando o homem, ele deixa de se sentir respeitado dentro de uma casa, ele começa a se sentir pequeno, incapaz. Ele se sente derrotado. E ninguém deseja ser casado com quem o faz sentir pequeno. A esposa, ela tem que ser parceira, auxiliadora. Mãe é autoridade, é diferente. Então, você não tem que ser autoridade na vida do seu marido. E quando você troca o papel que não lhe cabe, a admiração, ela começa a morrer. E daí, o que acontece? Lá no serviço que seu marido fica maior parte do tempo lá, né? A gente muitas vezes trabalha fora, fica mais tempo com outras pessoas do que com o próprio esposo, esposa, família.
A outra pessoa só te elogia. A outra pessoa só, nossa, mas você, nossa, olha, se eu fosse sua esposa, nossa, você é assim, você é aquilo. Gente, não tem como a pessoa resistir. Até porque a brecha já foi aberta, né? Os padrões ali do que é o dever do homem e da mulher já foram totalmente distorcidos. Tem uma brecha aberta. O inimigo, ele entra. A pessoa acha, nossa, fulana é tão bacana, né? Nossa, tão simpática, tão legal. Nossa, né? Que legal, ela sempre me elogia. A pessoa começa a se sentir, né, amado, respeitado. Eu não estou dizendo que isso é motivo para sair de casa separação, mas o inimigo, ele faz isso, né? Ele faz parecer que é tudo lindo, a sua vida não presta. A sua vida é horrível, mas ali, né, da forma que a outra pessoa te trata é super legal, né? Nossa, a outra pessoa é super gentil, né? Você não tem aquela gentileza. O que acaba? O outro se apaixona. O amor, ele vai indo, vai se apagando ali, vai indo pro ralo, né? Porque dentro de casa você tem uma mãe e ali não. Você tem alguém que admira, né? Então, não é que eu estou justificando o erro, traição ou pecado. Veja bem. Mas explica muitas distâncias que acontecem no relacionamento. Muitos homens foram buscar no mundo o que eles não tinham dentro de casa. Admiração, validação, sensação de importância. Por muitas vezes meu marido falou assim, você nunca me elogiou. E quando eu fui perceber, eu queria justificar, eu não tinha justificativa. Então eu me senti culpada pelo término do meu relacionamento, eu me senti culpada por eu ser essa mãe e não a esposa, não a amante, não a parceira, né? Eu me senti mal. E eu sempre falava, nossa, mas era pro bem da nossa família. Não, era porque, pelo que eu achava que era o correto, né? Na minha superioridade, eu achava que era correto. Então as coisas tinham que mudar. E eu vejo as pessoas cometendo o mesmo erro. Coisas que deixaram de sentir dentro de casa, porque fora alguém olhou e disse, você é incrível, você é maravilhoso. Nossa, você é tão inteligente, né? E a admiração, ela começa sutil. Nossa, que perfume cheiroso, que perfume você colocou. Nossa, essa roupa, essa cor de roupa fica tão bonita em você, combina com você. Gente, o inimigo, ele é tão astuto que ele faz de uma forma que encanta. Enquanto em casa ele só ouvia, você nunca faz nada direito. Nossa, eu peço as coisas pra você, você nunca faz do jeito que eu quero. Nananana, só reclama. E eu percebo isso até quando a outra pessoa já foi embora, né? Já está, né, no mundão. E quem ficou ainda quer ter o mesmo controle. E daí sofre porque não tem o controle. E esse tipo de pessoa é quando tá junto e quando não tá, né? Muitas vezes a pessoa tá voltando e ela quer ter o mesmo controle de antes. Não, gente, presta atenção. O deserto, ele aconteceu justamente para você mudar esse padrão, para que não aconteça mais isso na tua família. Não que você não tenha que dar sugestão, mas tem uma forma sutil de dar sugestão. Igual eu falei, eu mudei muito, muito, muito mesmo. Eu fui quebrada. Hoje, coisas que eu me importava, que eu achava que tinha super importância na minha vida, não tem. Porque o mais importante é eu ter o meu esposo dentro de casa, a minha família reunida. Então, coisas que eu achava antes, nossa, como fala, eu não vou permitir. Hoje eu permito sorrindo, porque isso não atrapalha, sabe? Então, hoje tem formas de você dar autonomia que cabe a seu esposo, né? E ser uma esposa auxiliadora e você dando a sua sugestão de forma sutil. Você não pode deixar acabar o encanto. Quando acaba o encanto, o homem, ele vai procurar na rua o que ele não teve. Justifica pecado? Não! Isso não é justificativa. Eu estou dizendo que é um padrão que tem que ser quebrado. Talvez hoje não seja o dia de acusar ninguém, mas seja o dia de refletir. Você foi uma esposa ou você virou uma supervisora emocional, que até o emocional dele você queria cuidar? Você construiu admiração ou criou uma dependência infantil? Porque a gente sempre acha que está certo. Né? A restauração do casamento, ela começa quando reconhecemos padrões e quando sabemos lidar com o ensinamento que vem de Deus. Porque está na Bíblia, o papel do homem e o papel da mulher. A maturidade feminina, ela não pode ser dominante. Ela tem que ser auxiliadora, ela tem que agregar no relacionamento. E você saber construir respeito e parceria é um dever, porque o Senhor, Ele nos deixou já os papéis totalmente definidos para que não haja conflito.
né? E hoje em dia falar disso, nossa, mas não, nós somos iguais. Sim, nós somos seres humanos iguais. Nós somos filhos de Deus. Porém, cada um com seus papéis, né? Cada um com seu dever, cada um ali. O Senhor já deixou aí sabendo o que aconteceria. Os papéis foram definidos justamente porque ele sabia, né, que se não fossem, tragédias familiares aconteceriam, assim como está acontecendo todos os dias. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Muitas mulheres vêm para mim e falam, Sol, mas eu fui a mulher auxiliadora, eu ajudei em tudo, meu marido comandava tudo, eu não opinava em nada, eu deixava por conta dele. Você foi omissa. Você não foi auxiliadora, você foi omissa. Você deixou porque você estava em sua zona de conforto. Ah, estou aqui, tá tudo certo, ele faz tudo e eu não faço nada. Então, muitas vezes a gente erra por fazer demais e erra por fazer de menos, né? Então, tem que ter um equilíbrio aí, tem que haver um equilíbrio. Então, eu falo para vocês. E hoje em dia, as pessoas que estão no deserto estão cometendo os mesmos erros, né? As pessoas querem controlar a vida do outro, sendo que o outro nem tá junto. Não adianta, você vai sofrer. E sofre mais, sabe por quê? Porque não tem coisa pior que você não saber onde está, não saber com quem está, o que está comendo, o que está vestindo, o que está gastando, onde está indo, onde está viajando, que foto está tirando, com quem está tirando, que tá... Gente, vocês ficam malucas e me deixam muitas vezes malucas também. O confiar em Deus é um despertar de sabedoria. Porque se você quer a restauração, você tem que começar ajustando a sua postura diante do deserto. Não é para agradar o homem, mas para alinhar princípios divinos que foram deixados por Deus para nos guiarmos. Então, uma coisa que eu falo, eu mudei muito. Hoje, se meu marido fala alguma coisa, mesmo que eu não concorde, eu oro a Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor sabe que não é do meu agrado, o Senhor sabe que não é a minha vontade. Mas, Senhor, faça com tudo que seja bom para minha família, se essa também for a sua vontade. Então, hoje eu consigo, às vezes, convencê-lo de algo que eu vejo que realmente, nossa, não vai ser legal para nossa família. Porém, a responsabilidade é dele, como chefe do lar, né? Então, respeito gera honra, honra gera admiração, admiração reacende a conexão. Talvez o que você precisa mudar não é o seu sentimento, é o papel que foi assumido. Então, se essa palavra te fez refletir, pense como está sendo o seu comportamento diante de tudo que você viveu no casamento e diante de tudo que você tem que aprender neste deserto e como está a sua postura hoje, atravessando esse deserto com o seu esposo, com a sua esposa. Esse vídeo é mais especificamente para as mulheres, porque eu vejo muito querer dominar aquilo que não tem. Sofrer por não ter o controle. E serem mães quando, na realidade, os maridos, eles querem mulheres, amantes, parceiras, companheiras, eles querem isso. E admiração. Quando você admira a pessoa, eu falo que quando perde a admiração, perde tudo, né? Então, hoje, assim, eu consigo, de uma forma mais espontânea, elogiar meu marido, porque realmente eu tinha muita dificuldade, eu acho até mesmo pela criação que eu tive, né, por ser responsável, ter tido uma responsabilidade muito jovem em relação à vida. Então, eu tinha muitas travas emocionais. Então, hoje eu consigo já, né, deixar que Deus conduza a minha família, sabendo o papel que eu tenho, sabendo o papel que meu marido tem. Então, hoje eu falo, meu marido, nossa, tá tão bonito, nossa, tá tão cheiroso. Não que eu não falasse, mas eu sempre queria mudar alguma coisinha. Ai, mas essa blusa não ficou legal. E hoje ele fala, amor, né, o que você acha dessa? Eu falo, essa daí não vai combinar não. Que tal essa? Eu sugiro, não imponho, né? Essa daqui você vai ficar mais bonita, essa daqui você vai ficar mais elegante, né? Ou em algum lugar que a gente quer ir, eu falo, o que você acha? Eu não vou lá, né? Que nem louca já, comprando as coisas. Olha, comprei um convite pra gente ir tal lugar. Não, eu falei, aí, amor, tá afim de ir? Tá afim de sair? Né? E ele fala, não, eu tô, vamos. Daí a gente combina junto. Então, isso gerou conexão, companheirismo, admiração. Então, o meu papel, ele foi assumido por mim de forma literal. Eu falei, não, eu quero ser essa mulher. Eu não quero ser a mulher homem no comando de tudo. Não, eu quero ser auxiliadora, eu quero descansar no meu papel nesse momento, mas orando a Deus, sendo sábia, pedindo a Deus sabedoria todos os dias para lidar com conflitos que surgem, mas deixando a palavra final com meu marido. Porque é o papel dele.
né? Ele é o protetor, o provedor, ele é o homem da casa, ele é o cabeça, né? Depois dele, só a cabeça de Cristo. Então, eu tenho que me referir a ele de uma forma que eu possa sugerir, mas a decisão final sempre eu deixo para ele. E isso está funcionando, porque o Senhor deixou isso. É algo espiritual que a gente precisa entender. Quais os papéis, né, que tem que ser assumidos diante de uma casa, de um lar de sucesso, de um lar com Deus, com Cristo como alicerce, como coluna da casa, onde vem o vento, vem tempestade, nada derruba. Então, se essa palavra te fez refletir, escreva num papel. Eu escolho ser esposa. Eu escolho ser auxiliadora. Eu escolho ser a companheira fiel, amável, onde as minhas palavras saiam como favo de mel. O meu lar é um porto seguro, onde eu quero que a segurança de Deus venha reinar e que meu esposo possa ser livre para conduzir o nosso lar, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E lembre-se, despertar dói, tá? Quando a gente abre os olhos, dói, porque a gente não quer mudar. Mas salva casamentos. O Senhor nos desperta por um motivo: crescimento. Aquele que não cresce, ele morre no caminho. Eu não quero que você morra. Deserto, eu já sempre digo e repito, é lugar de passagem, não lugar de morada. Não quero que você more aí. Então aprenda com quem errou, mas que hoje reconheceu o seu erro e segue sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus Cristo. Então siga você também, confie em Deus, ore, jejue e peça a Deus. Eu sempre falava, Senhor, eu quero uma oportunidade para que meu esposo volte e ele veja mudança em mim. Então peça uma oportunidade para que seu esposo volte e você possa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque se você for uma mulher segundo o coração de Deus, nada vai abalar o seu relacionamento, o seu casamento. Papéis definidos não geram conflitos. Papéis definidos, eles geram progressos. Progressos, sempre progressos. Porque quando nós vamos progredindo, nós vamos nos alinhando de fato com quem realmente somos. E nós somos filhos amados de Deus. O Senhor ama nossa família, ama nossos filhos. E quando a gente tem um amor que resplandece, a gente consegue superar qualquer obstáculo. Amém? Que Deus abençoe todos nós e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana. Mais um recadinho. Para você que quer aprender como orar, jejuar, vou deixar o link aqui embaixo, né? Como jejuar de forma eficaz. Eu sei que muitas pessoas não têm o hábito ou nem sabem como fazer. Aqui tem um manual completo para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo. Se esse vídeo falou com você, se você quer uma mudança, seja a mudança, faça a mudança acontecer, porque Deus está de braços abertos, esperando essa mudança para que tudo na sua vida seja novo, que algo seja mudado realmente e que de fato você seja essa mulher que tanto Deus ama e que tanto seu marido admira e vai admirar ainda mais. Amém?